Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você está vendo o seu horário. A gente vai fazer aqui o nosso seminário, tá? Sobre a necrópsia. Para que a morte ensine a vida. Vamos lá, só para avisar, tá? Essa apresentação, ela contém imagens um pouco sensíveis, não tem nada demais assim, mas é importante avisar. Então, a qualquer momento que irá ter alguma imagem explícita, vai aparecer no canto da tela aqui, ó, um avisozinho. Os FPs explicaram o que é a necropsia. Necropsia, autópsia, é um exame médico minucioso e preciso que é realizado em corpos após a sua morte, com o objetivo de determinar a causa da sua morte e documentar doenças, ferimentos ou qualquer outro sintomas. Ela é realizada basicamente com diversos procedimentos, tanto internos quanto como externos, tirando amostras para análise clínica. Esse procedimento pode ser realizado por dois tipos de especialistas: um legista, que é quando é um médico especializado para mortes naturais ou hospitalares, ou um médico legal para mortes violentas ou suspeitas. Bem, agora eu vou explicar como os povos tratavam os corpos no decorrer da história. Bem, há pelo menos 100 mil anos atrás, os neandertais começaram a demonstrar comportamentos que muitos arqueólogos interpretam como os rituais funerários, se evidenciados pela descoberta de corpos em posições não naturais de morte, e muitas vezes ia até covas rasas, em alguns casos acompanhados de oferendas, como ferramentas ou flores. Essa prática de enterrar os corpos é significativa, pois gera uma consciência de morte, um luto e possivelmente uma crença de um pós-vida ou alguma necessidade de proteger o corpo. Bem, os egípcios. Os antigos egípcios destacavam suas complexas práticas de preservação do corpo, impulsionadas por sua profunda crença em vida após a morte. O método mais codificado era a mumificação, um processo demorado e que removia os órgãos internos, desidratava o corpo com sal e os enfaixava. Mas isso era mais para a elite da época, então tanto a mumificação dos corpos acontecia, mas também acontecia em enterros mais normais, para as pessoas mais pobres da época. Os sumérios e os persas. Os sumérios e os persas acreditavam que os corpos mortos contaminavam a terra, fazendo assim que eles criassem uma construção onde ela era aberta no topo, para depositar os cadáveres e fazer que atraísse animais que comem, como corvos, abutres e dentre outros necrófagos, são animais que comem carne podre. Bem, os gregos e os romanos já eram um pouco sofisticados e já adotavam procedimentos como a cremação, que após o procedimento ser realizado, ele era de urnas e às vezes enterrados. Mas também com o cristianismo surgindo dentro de Roma e nessa época, dava mais importância também ao enterro normal. Então acontecia as duas coisas, tanto a cremação e tanto o enterro normal dos corpos embaixo da terra. Bem, agora eu vou falar mais da história da necropsia em si. Os primeiros registros de secações e necropsias com fins de estudo e diagnóstico, quebrando o tabu de mexer no corpo humano da época, é atribuído aos médicos gregos Herófilos e Erisastrato, respectivamente esses dois aqui. Bem, por volta do século III a.C., na cidade de Alexandria. Eles foram os pioneiros no estudo da anatomia humana através da dissecção. Foi fundamental para o avanço do conhecimento sobre o corpo, embora a prática fosse controversa e de curta duração, devido à falta de conservação da época. Estabeleceu a base para o exame post-mortem, que é basicamente o estudo do corpo após a morte. Bem, a aceitação na prática. A prática de secação da necropsia foi amplamente estimada na Europa na Idade Média tardia, por volta do século XIII. Começou a ser praticada e ensaiada em universidades, para fins anatômicos. Um dos principais marcos da época foi em 1315, quando Mondino de Luzzi, um dos professores prestigiados da Universidade de Bolonha, na Itália, realizou uma das primeiras necropsias documentadas em público. O corpo, na época, era utilizado geralmente de um criminoso executado. A demonstração de Mondino não só serviu para o ensino de anatomia,
mas também ajudou a solidificar a prática como uma ferramenta legítima de investigação. Em consideração como a necropsia se consolidou na modernidade. A necropsia evoluiu drasticamente no século XIX. Esse período foi marcado pelo desenvolvimento conhecido como Medicina de Paris, onde a patologia anatômica, ou seja, os estudos da doença através de lesões orgânicas, floresceu. A necropsia deixou de ser primariamente um exercício anatômico para se tornar o principal instrumento de diagnóstico de ensino na medicina hospitalar. Médicos Marie-François e Kurt von Rokitansky usaram o exame pós-mortem de forma sistemática para correlacionar os sintomas clínicos do paciente, ou seja, por exemplo, de tosse, para relacionar, por exemplo, com o pulmão. Se consolidou a necropsia como prática científica essencial para o avanço da medicina e principalmente na investigação forense, para identificar criminosos e causas de suicídio, por exemplo. Agora eu vou falar do processo de decomposição do corpo. A morte marca o início da decomposição, um processo biológico e químico de desintegração que é tão natural quanto a vida. Essa jornada é uma cascata de eventos previsíveis, embora fatores ambientais como a temperatura e a umidade possam acelerar ou retardar o seu ritmo. Bem, nas primeiras horas após a morte, diversas coisas acontecem. Nós somos os principais delas. O livor mortis, que é basicamente o acumulamento do sangue em regiões, em pontas, né, mão, pés, enfim, em pontas do corpo. O algor mortis, que é basicamente a perda de calor do corpo. E o rigor mortis, que é basicamente o relaxamento dos músculos e logo o seu enrijecimento por os fatores de reações químicas que acontecem pela falta de ATP no músculo. Bem, aqui nessa imagem dá pra ver, aqui ó, esse preto basicamente só para cobrir as tatuagens e revelar a identidade da pessoa. Mas esses triângulos dá pra ver, ó, que é áreas tocadas, ou seja, quando você toca, você tira o sangue da área da pessoa e ele não volta, ou seja, falta de atividade cardíaca. E a estrela é a pele não tocada para ver que o sangue se acumulou ali, ficando bem mais vermelho a região. Um dia após a morte. Após as 24 horas da morte, o rigor mortis, o enrijecimento dos músculos, geralmente está totalmente estabelecido. É nesse momento que o processo de putrefação se inicia de forma mais evidente, impulsionado pelas bactérias que habitam o nosso próprio intestino. Ela começa a degradar os tecidos, e um dos primeiros sinais visíveis dessa atividade é o surgimento da coloração esverdeada na pele do abdômen. Neste ponto, um leve característico odor de decomposição começa a se manifestar. Bem, uma semana depois que a pessoa morre. Depois de uma semana, a decomposição entra em seu estágio mais dramático. A intensa atividade bacteriana produz uma grande quantidade de gases, fazendo que o corpo inche consideravelmente. A pele, sob essa pressão desse inchaço, começa a descolar do corpo, vão surgir bolhas e soltar cada vez mais odor. Um odor muito forte, um odor extremamente forte, se o ambiente permitir, vai atrair diversos insetos que vão acelerar esse processo da decomposição, atraindo insetos, acelerando cada vez mais a sua decomposição. É nessa fase de decomposição também que os órgãos internos e o cérebro iniciam um processo de liquefação, ou seja, se tornam líquidos. Bem, um mês após a morte. Cerca de um mês após o óbito, o inchaço diminui à medida que os gases se dissipam, deixando o corpo em grande parte com uma massa semilíquida, ou seja, metade líquido. Enfim, a maior parte dos tecidos moles já se dissolveu e os ossos podem começar a ficar expostos. Em cenários específicos, como ambientes muito secos, o corpo pode se mumificar, ressecando, preservando a forma em vez de se desintegrar. E bem, após cerca de um ano, o estágio final, e pode ser bem relativo, podendo
durar mais ou menos de um ano, vai sendo dependente bastante do ambiente, com mais aberto, mais seco, mais úmido. E basicamente um ano depois a esqueletização é bastante presente, ou seja, o que sobrou do corpo predominante é esqueleto e alguns ligamentos mais resistentes. Os ossos, agora porosos e frágeis, permanecem e sua persistência depende inteiramente das condições de sepultamento, como eu falei. Oi galera, meu nome é Marcos e agora eu vou falar um pouco sobre como a perícia deve agir conforme ela acha o corpo no local, como ela deve zonear, como ela deve procurar por vestígios e também como deve ser a mentalidade dela durante isso. A análise da perícia é muito importante para que consiga se resolver casos, encontrar de forma mais prática e também conseguir diferenciar diferentes perspectivas de um caso, como diferentes, tipo, da vítima e do agressor. É de extrema importância que durante o isolamento e a preservação da área não deixe ser entrado quase ninguém, tanto animais quanto humanos, porque qualquer tipo de contato pode alterar muitas coisas, como a danificação de pistas, o inserimento de digitais e também a exposição de casos que deveriam ser ocultos, que deveriam permanecer de forma restrita para certo grupo de pessoas. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e equipamentos usados na cena do crime. O que eles têm que usar são EPIs para proteção e também a não deixar vestígios a mais na cena, além dos que já estão lá. Eles também devem usar materiais de coleta, como sacos e materiais que podem ajudar a identificar pistas, como luzes ultravioleta, como câmeras, sacolas plásticas. Também eles devem usar plaquinhas para demarcação de vestígios encontrados e de qual deve ser a sequência de análise do local. Procedimento operacional padrão, chamado mais popularmente como POP. Esse procedimento deve ser feito de forma muito restrita. O primeiro aqui que podemos ver é na cena. Quando a perícia está indo para o local, quando ela já recebe a ligação, ela pode sim pensar em como deve ter acontecido e já criar algumas expectativas, mas sem formar preconceitos do que realmente aconteceu. Ela só deve pensar de como ela deve agir e de que forma deve ser feita toda a análise. A segunda parte é a observação inicial. Eles devem observar a cena e começar a analisar de que forma ela deve ser feita, de como deve ser preservada a área. A terceira parte é a análise deles para ver como eles vão seguir com a investigação, analisando qual deve ser a abordagem inicial e qual deve ser a sequência de coletas e de análise dos vestígios. Geralmente são feitos com vestígios como armas, sangue, marcas de pés e também marcas de digitais, se forem possivelmente encontradas antes. Documentação fotográfica e videográfica. Esse tipo de análise é feita para que mesmo se haja algum tipo de interrupção, algum tipo de danificação na cena, a pessoa consiga analisar perante a fotografia e a videografia. Ela também é muito importante para mostrar como a cena não foi manipulada para apresentar um tipo de aspecto referente ao que gostaria de ser apresentado. Agora eu vou falar sobre a busca sistemática e de localização. Como eu disse antes, eles pensam como deve ser feita a abordagem. E ela tem tipos de táticas específicas para as abordagens. Uma delas pode ser no formato de espiral, que eles começam e eles vão diminuindo o campo no formato de espiral até que eles consigam completar todo o local da zona, conseguindo garantir o máximo de coleta de vestígios possíveis. Outro tipo é a de zoneamento, em que você separa as zonas, também com numeração de qual deve ser a ordem analisada, e assim você consegue analisar melhor como são as pistas e o que pode ter acontecido no local.
Também tem o formato de grade, que basicamente é azoneamento, só que a zoneamento ela costuma abranger áreas mais grandes e nem sempre de um mesmo padrão. A de grade ela sempre aplica o mesmo padrão, bem separado, para que possa ser feita uma análise bem definida das coisas. Ela geralmente é mais usada em casos que a análise dos vestígios é mais difícil, então tem que fazer um cuidado muito maior do que, por exemplo, a de zoneamento ou a de espiral. Agora eu vou falar um pouco sobre a coleta de vestígios e também da rotulagem deles. Durante a coleta dos vestígios, eles devem garantir que os vestígios, que os objetos que eles usam sejam esterilizados, tanto as luvas quanto os sacos plásticos que eles colocam dentro, e após isso, eles devem rotular conforme o local em que eles acham, o que apresenta a olho nu e mais alguns outros tipos de coisa. A coleta ela deve ser feita de forma bem exata, para que não haja danificação dos objetos ou da cena. Agora eu vou falar sobre embalagem e transporte. Basicamente, após eles embalarem tudo, eles têm que fazer o transporte de uma forma em que do caminho para lá os objetos também não sejam danificados e que também não estejam em contato com o exterior. Porque se ter contato com o exterior, isso vai danificar os vestígios. Um mínimo contato, como pegadas de mão, alguma sujeira a mais, pode mudar totalmente a perspectiva de uma cena. Então é de extrema importância que não haja nenhuma alteração durante esse processo. Liberação da cena. Após feita completamente o esquema de observação da cena, coleta de vestígios, é feito um duplo cheque para garantir que tudo já foi analisado e nada acabou passando despercebido. Após isso, eles podem tirar, por exemplo, as fitas usadas para demarcar a área que não pode ser usada, e a partir disso ela será liberada novamente para, por exemplo, num local público, as pessoas poderem entrar lá. Mas isso apenas depois da total esterilização e da total coleta de vestígios. Vamos lá. Ok, galera, agora eu vou falar um pouco sobre a análise que devem ser feitas no local, a análise do que foi achado. Eles têm que analisar os fluidos, principalmente corporais, como mancha de sangue, saliva, sêmen e urina. Outra coisa que eles devem analisar é coisas químicas no local, como droga, fuligem, entre outras coisas que podem ajudar a descobrir o que pode ter acontecido no caso. O caso da fuligem é muito associado a como queimadas e outras coisas do tipo. Já drogas pode ajudar a entender a motivação de por que ocorreu aquilo, ou também, claro, na identificação se a pessoa usou drogas antes de acontecer, por exemplo, um acidente com ela. Outro fato interessante a se citar é na série You, episódio 6 da primeira temporada, ele deixa um pote de urina na casa de uma das suas vítimas e acaba esquecendo ele ali, mas porém por causa do mal procura, por causa da má vistoria da perícia criminal, por causa da má vistoria da perícia criminal, acabam não achando esse pote de urina e fazendo com que ele não fosse preso, causando várias outras vítimas. Então é por isso que, se você quer virar um perito criminal, seja muito focado, gente. Nunca tente fazer coisas erradas e sempre analise todos os potes se eles parecerem estar com urina, ok? Agora, voltando, eu vou falar sobre outros tipos de vestígios que podem ser analisados, como as digitais da pessoa. As digitais são uma forma única de identificação. Todas as pessoas, até mesmo irmãos gêmeos, que possuem 100% de semelhança do DNA, têm diferenças nas digitais. Agora eu vou falar sobre as evidências digitais. As evidências digitais é basicamente tudo que pode ser encontrado em eletrônicos como computadores, celulares, tablets e outros meios. Outra coisa que tenho para falar é sobre o
o padrão de sangue, como poças e rastros que podem sinalizar para onde a vítima foi. A poça também pode demonstrar como aconteceu a concussão ou o contato do objeto na vítima. Oi pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o esquema para a localização de lesões. Esse documento que eu achei da Segurança Pública, ele mostra como é feita a análise como é feita a demarcação de onde aconteceu ferimentos nas pessoas. Aqui nós podemos ver a imagem do corpo, em que cada área é demarcada aqui, e apesar de provavelmente não vai dar para ver na gravação, cada área é marcada por um número, e cada número aqui também tem o nome do local em que ele foi danificado. Aqui também tem todo o esquema do crânio e até mesmo do cérebro. Agora a gente pode ver a parte mais específica das pernas, mostrando elas lateralmente, dentro das orelhas, das palmas das mãos e também na sua posterior. E aqui nós temos a parte do corpo de lado e também ela de costas, que também era presente aqui, já a parte de lado ainda não tinha sido mostrada. Aqui nós podemos ver da região feminina e da masculina, apresentando quase os mesmos tipos de demarcações, só mudando, claro, os órgãos genitais. Aqui nós temos outra parte sobre a cabeça, mostrando ela frontalmente e também as duas laterais, sendo direita e esquerda. Agora, galera, eu vou falar o que se pode concluir com base nisso. Com essa perícia, pode demarcar como o crime ocorreu, se há um culpado no crime, ou se foi apenas uma morte ocasional, uma morte acidental. Também pode ser definida qual foi a arma do crime. Se foi uma faca, se foi, por exemplo, uma arma de fogo, ou se até mesmo foi feito um envenenamento. Agora eu vou falar um pouco sobre como a perícia ela pode identificar os corpos. A identificação de corpos pode ser feita pela análise de impressões digitais, arcada dentária e também sobre o DNA. As digitais são, por exemplo, como a da impressão digital, que acontece quando, por exemplo, os polegares das mãos tocam em algum objeto dentro da cena, ou até mesmo na arma do crime. A arcada dentária, que pode ser feita mais para reconhecer a vítima, se for achado o corpo dela. E outro também é do DNA, podendo ser analisado ao encontrar a urina, o sêmen, ou a saliva ou o sangue da pessoa. Agora eu vou falar um pouco sobre a impressão digital, que eu já citei anteriormente várias coisas, mas uma curiosidade interessante é que, apesar da impressão digital ser algo que é presente em todo ser, ela pode ser afetada por algumas coisas, como doenças extremamente específicas. Também se é feito danos ou, por exemplo, pessoas de papelaria, por elas antigamente mexerem muito com os papéis, elas causavam uma fricção dos polegares dos seus dedos, fazendo elas perderem temporariamente a impressão digital. Outras coisas que podem fazer a perda da impressão digital de forma mais permanente são queimaduras de grau elevado e também danos muito fortes no dedo, como por exemplo cortes ou concussões que podem danificar a pele. Ok, agora continuando, a segunda opção é o DNA. O DNA pode ser analisado ao ser encontrado pedaços de cabelo, saliva, sêmen, como eu já tinha dito anteriormente. O DNA é uma das formas mais precisas atualmente de você analisar quem pode ter cometido o crime. O DNA também, como eu disse, é quase específico de cada pessoa. A única diferença são em irmãos gêmeos vitalecenos, eu acho, que são irmãos que possuem o DNA exatamente igual, o que é uma condição extremamente rara, mas mesmo assim ela pode acabar ocorrendo. O DNA é realmente muito importante
e ele é um dos mais fáceis de ser localizado, porque é muito difícil você ocultar, por exemplo, a queda de um fio dos seus cabelos durante uma cena, enquanto a impressão digital ela pode ser ocultada usando apenas uma luva, por exemplo. Agora, a terceira opção, a arcada dentária. Repete isso de novo, por favor, porque eu quero ter que cortar. Terceira opção, arcada dentária. No caso, não quero ter que cortar 2 vezes, só uma mesmo. Onde está o Rio? Ah, isso aí. Ok. Agora eu vou falar sobre a terceira opção, que é a arcada dentária. A arcada dentária é geralmente feita em casos ou de combustão do corpo ou da decomposição dele, pois nesses casos o corpo ele provavelmente já acabou se deteriorando, sobrando poucas partes dele. Porém, a arcada dentária ela é muito mais resistente, assim geralmente ela continua por muito mais tempo do que o resto do corpo. A arcada dentária é diferente para cada pessoa, e para analisar a arcada dentária, para conseguir identificar o indivíduo, é analisado anteriormente outros processos odontológicos, fazendo assim que possa ser reconhecido o corpo da vítima apenas pela arcada dentária dela. Ok, galera, agora a gente vai da conservação de um corpo. Mas por quê? A conservação de um corpo, ela não é minha parte, ela é a parte do Érico. Então agora ele vai apresentar. Então vamos lá, galera! Oi gente, meu nome é Eric Barbosa, eu sou do primeiro ano de Química e eu vou explicar sobre a conservação de um corpo. Por que por que é importante a conservação do corpo? A conservação de um corpo após a morte envolve técnicas e procedimentos destinados a retardar a decomposição, permitindo que o corpo seja preservado, exposto ou estudado com dignidade e segurança. Tem as razões culturais que envolvem facilitar o luto e a despedida, a memória e a homenagem, dignidade e aparência natural e até mesmo o status, né, quando um velório é bem grande assim. Tem as razões religiosas, tem religiões que têm a crença de vida após a morte, no caso a ressurreição, religiões que, como por exemplo o cristianismo, vê o corpo como um templo, e também a preparação para rituais específicos. Tem as razões científicas, né, o estudo da anatomia humana, pesquisa científica e treinamento de técnicas específicas, e razões forenses, né, determinar a causa da morte, coleta e preservação de evidências, estimativa do intervalo pós-morte e identificação do cadáver. Sobre os métodos de conservação, tem a refrigeração, que é um método temporário que usa baixas temperaturas entre 2 e 4 graus Celsius para diminuir as atividades bacterianas e enzimáticas. Ela é utilizada em necrotérios para liberação do corpo, aguardar exames e para cerimônias fúnebres. Tem a mumificação, que já é um processo antigo de desidratação extrema do corpo, impedindo a proliferação de bactérias que causam a putrefação. A técnica mais famosa é a egípcia, que envolve a retirada dos órgãos internos, exceto do coração, depois do tratamento com natrão, que é um sal desidratante, e depois o enfaixamento do corpo com faixas de linho com resinas. A criogenização consiste no congelamento do corpo em temperaturas extremamente baixas, geralmente em nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius, com a esperança deles serem reanimados no futuro. Apesar de ser uma técnica que não tem aquela comprovação científica, é uma coisa mais especulativa e um procedimento muito caro também, existem cerca de 300 corpos que já estão congelados com a esperança de serem reanimados no futuro. Tem a plastinação, que é uma técnica anatômica moderna que tem como objetivo... É uma técnica anatômica moderna criada para preservação permanente, usada para estudo e exposição. Esse procedimento consiste na extração de água e lipídios dos tecidos por acetona fria e substituídos por silicone e epóxi,
e isso garante a conservação do corpo, que ele fique rígido, que ele fique durável e inodoro, e permite também a dissecação em posições demonstrativas, como, por exemplo, esse aqui que o corpo está todo fatiado. De uma mulher grávida de 8 meses, inclusive tem uma teoria, né, tem um caso criminal que, teoricamente, esse seria o corpo de uma jornalista chinesa, mas enfim, é um bagulho bem complexo. Aqui, isso aqui e isso aqui também. Agora a tanatopraxia. A tanatopraxia, ela é basicamente um conjunto de técnicas conservativas e estéticas para dar uma apresentação mais digna durante o velório. As suas etapas consistem na higienização, que é a lavagem completa e desinfecção dos corpos, inclui lavagem de barba, cabelo, unhas. Também tem o embalsamamento arterial, que é o coração da tanatopraxia, que um pequeno corte é feito geralmente na região da clavícula, para canular uma artéria. O sangue é drenado e substituído por uma solução conservante, geralmente à base de formol, glutaraldeído e outros agentes. E o líquido ele se distribui pelos vasos e desinfecta e retarda a decomposição. Também tem o tratamento de cavidades. Depois do embalsamamento é realizada uma aspiração. Uma cânula é inserida no abdômen para aspirar líquidos e gases das cavidades torácica e abdominal. Em seguida é injetado um líquido mais concentrado para o tratamento de órgãos internos. Agora os cuidados finais e a estética, chamada também de necromaquiagem. O corpo ele é lavado novamente, as suas incisões são suturadas e vedadas. O rosto ele recebe maquiagem para restaurar a coloração natural da pele. E o corpo finalmente é vestido e preparado para ser colocado. Então vamos chegar finalmente ao foco da apresentação, que é a abertura do corpo, a necrópsia, conhecida como autópsia. Basicamente, a autópsia, né, a necrópsia, ela consiste em um procedimento onde você vai abrir o tórax de alguém, pode ser aqui, já vou explicar os formatos, o crânio, para identificar lesões ou o motivo da morte. Em todos os casos, são necessários realizar uma necrópsia. São casos específicos. Como morte desconhecida, você não sabe o que aconteceu para a pessoa morrer, casos de acidentes, para ter certeza do que realmente causou, suspeitas de envenenamento, casos suspeitos no geral, determinação judicial, exemplo, o juiz ele deu a determinação, eu quero que exumem esse corpo, ou no caso só fazer a perícia antes, em outros diversos casos, mas não são todos os casos. Então, vamos supor uma idosa, ela tinha 80 anos de idade, ela já não tinha uma vida muito saudável, ela teve um ataque cardíaco, não será necessário realizar o procedimento da autópsia. Ferramentas utilizadas na autópsia, geralmente eles são essas tesouras, né, para cortar os tecidos. Também tem essas serras que são usadas diretamente para abrir o corpo, depois eu vou mostrar como que eles fazem para remover as costelas do tórax. Também tem o bisturi, né? O bisturi que faz os cortes principais. E tem não tem imagem dela aqui, mas é quase como se fosse realmente uma espécie de maquita que é usada para serrar o crânio, só que ela não tem a parte elétrica, né? Ela é mais a parte manual mesmo. Bem, agora vamos aos passos de como fazer uma autópsia. O primeiro passo, você irá vir aqui, né, eu esqueci o nome agora, essa bancada que você se usa. Você vai lavar o corpo com água e sabão, após você vai tirar as medidas do corpo e o peso. Bem, o segundo passo, você irá conferir uma coisa do corpo. Se a pessoa está, vamos dar um exemplo, a pessoa aconteceu um tiroteio e ela acabou morrendo, né? Daí você vai ver, identificar onde foram os trajetos de bala. Se tem cortes no corpo, né? Aqui é um exemplo de o furo da bala. E assim por diante. O terceiro passo são as incisões que eu comentei. As incisões, elas sempre vão basicamente seguir o padrão, que é do começo do tórax aqui até o pubis. Basicamente, de exemplo aqui, são esses três tipos principais. O I, que você simplesmente faz uma abertura aqui, geralmente tem umas variações que você passa por aqui do umbigo. A Y, que você faz aqui, dos ombros até em direção aqui ao tórax, no externo.
depois a partir do externo você vai até o pubis. A em T, que geralmente é a mais comum, que você faz daqui do começo do peito até o outro, e você desce novamente até o pubis. E a mais incomum, que não é tão usada assim, é em U, que ela é mais complicada, né? Porque você começa aqui acima do peito, vai até o pubis, volta aqui e novamente não, né? Abre o corpo abre o corpo. O quarto passo vai ser a retirada de órgãos. O primeiro, né, é a abertura mesmo. Não é necessário remover nenhum líquido, tá? É tudo feito, não tem nenhum processo de dessecamento, é o corpo ali mesmo do jeito que estava vivo. Você faz essa abertura, né, como eu expliquei, e aqui vai ter a retirada do plastão externo costal, que basicamente são as nossas costelas. O que o médico faz? Ele abre, né, ele tira essa parte, e daí com essa ferramenta aqui, ó, é uma espécie de um alicate mesmo, ele vai cortar do lado aqui assim, ó. Daí quando ele tira, ele consegue remover e daí ficam os órgãos expostos. Daí depois ele tira, né, manualmente os órgãos, eu já explico, mas existem tipos diferentes de remoção dos órgãos. Aqui depois ele vai fazer a análise, ele vai fazer a pesagem, né, dos órgãos. Aqui, ó. Também temos a abertura do crânio. O processo pode ser tanto começar com a abertura do tórax quanto do crânio, mas o procedimento padrão é começar com a abertura do crânio. A primeira coisa que vai fazer é remover o scalp. O scalp basicamente essa parte de cima aqui, né? Você faz esse corte, passa para cá e remove. Depois você vai fazer a abertura que eu falei com essa espécie de maquita, né? Você vai cortar aqui o crânio e daí você vai tirar, vai descolar ele da caixa craniana mesmo, vai ficar o cérebro à mostra ali. Depois disso é removido, fica igual nessa ilustração aqui, e depois é feito análise no cérebro, no cerebelo. A análise de todos os órgãos do cérebro é diferente. Por quê? Porque os órgãos você realmente só dá uma análise por fora e alguns testes toxicológicos, que eu já vou me aprofundar daqui a pouco. Então, basicamente, o cérebro é diferente. Por quê? Porque eles colocam nessa tábua, não querendo fazer comparações respeitosas, mas realmente como se fosse um pedaço de carne mesmo. Você coloca o cérebro e você vai cortando em fatias para você poder analisar, né? Porque não tem como você analisar diretamente. É como se fosse uma radiografia, só que manual mesmo. Você vai ver cada partezinha do cérebro. O sexto passo, né, como eu falei, é a análise dos órgãos. Ele pode separar os órgãos por sistema. Aqui está separado. Aqui temos os testículos, aqui o sistema gastrointestinal. Esse aqui é a uretra. Aqui tem rins, pulmões. É feito separação. Aqui, né, eu coloquei aqui por sistema, mas também não pode ser, eu já me aprofundo nesse tema. Ele faz as pesagens, né, ele compara com o que seria o padrão, né, e também coleta amostras. No caso, ele depois a gente vai ver como é que é a reinserção, mas ele pode tirar só um pedacinho e depois fazer a análise. Ele também, como eu falei, faz a pedida, a mesagem, ver como é que está, se está tudo nos conformes ou não. E o sétimo e último passo é a inserção, onde basicamente o corpo, depois de aberto, eles podem simplesmente colocar, eles voltam os órgãos dentro, o cérebro ele não é voltado na cabeça, a cabeça ela é só fechada com o scalp e o crânio para não tampar, e depois ele é basicamente posturado aqui com todos os órgãos, né, que podem ser removidos, por exemplo, órgãos que estão muito danificados, que precisam fazer uma análise mais profunda, eles não voltam, mas eles são colocados aqui e são posturados conforme foi feita a incisão. Pode parar. Existem diferentes técnicas de remoção de órgãos. A mais comum é a de Gon, onde ele basicamente retira por sistema. Se você vê em vídeo de autópsias, normalmente quando você vai tirar os órgãos, eles saem meio juntinhos, como no exemplo dos intestinos e do estômago. Eles já saem meio juntos porque fazem parte do mesmo sistema. Geralmente esse é o método mais comum. Você tira eles, separa em algumas bandejas, né, seja lá o que o médico legista usa, e separa pelo sistema de órgãos. Mas também tem outras técnicas, né, como a de Lentulli, que ele tenta de uma vez só tirar tudo. Essa técnica geralmente é usada em fetos ou em bebês, pois eles são menores, então é geralmente mais fácil. Também tem a técnica de Virchow e de Volkstanski, que basicamente você vai tirando os órgãos um por um mesmo, só que a diferença das técnicas
alguns fazem cortes, outros tipos de análise. Como é determinado a causa da morte? Bem, a causa da morte, como eu expliquei, não é necessário fazer uma autópsia em todos. Então, geralmente, o médico, ele vai, o médico geralmente da funerária mesmo, ele vai analisar como é o caso e, se for necessário, precisa de uma autópsia. Geralmente, alguns casos são mais explícitos e simples, talvez uma batida na cabeça que não é necessário fazer uma investigação mais profunda, ataques do coração, né? Outras doenças que a pessoa já tinha um histórico dessa doença, não é necessário fazer autópsia, mas é um dos métodos de você descobrir a causa da morte. Outro, é claro, a análise, essa foi a análise visual, né? Tem a análise externa, onde você simplesmente vai ver as feridas do corpo, como as que eu mostrei antes. Você vai ter um corte na garganta da pessoa, é presumível que a pessoa tenha morrido de corte na garganta. Claro, existem outros processos, não é só isso. Sempre quando tem uma investigação, eles vão mais a fundo, mas é claro que se indicia que provavelmente a causa da morte é pelo corte no pescoço. É feito exames laboratoriais, como exames toxicológicos, onde você analisa os órgãos ou o sistema da pessoa para analisar se tem alguma inconformidade, algum exemplo, chumbinho, ricina ou qualquer outro tipo desses pode ser usado como veneno. Análise do contexto, como explicado, ver se realmente o que aconteceu foi um corte na garganta ou esse corte foi feito depois. Vamos dar um exemplo, tentar fazer com que uma pessoa cometeu suicídio, é possível ver se a pessoa realmente cometeu o suicídio ou não. Eu não sei se vocês conhecem um exemplo, eu não lembro o nome do repórter, mas da ditadura, ele é achado enforcado com uma cinta, só que ele está de joelhos. Aquilo claramente não era um caso onde ele se matou. A causa da morte foi dada depois com uma análise pericial correta. Só porque ele está com uma corda no pescoço não é que ele se suicidou. Então é necessário uma análise do contexto, que é aí onde, como foi explicado, né, que entram os policiais. Agora a gente vai falar sobre como é feita a análise individual de cada órgão. Bem, o coração, né, esse é um coração saudável, lindo, feliz. Geralmente, para você analisar as causas da morte no coração, você vê se tem coágulos ou entupimentos nas artérias. Aí você pode tirar alguma conclusão. Mas também outro jeito de ver é quando o coração está inchado. Perceba como ele está aqui, ó. Geralmente isso é significado de hipertensão, insuficiência cardíaca e outros problemas por aí. Os pulmões aqui, né? Acho que é exemplo clássico, todos já viram essa imagem, ou parecidas, né? Do pulmão do fumante, o pulmão sadio. Não é só isso que é analisado, né? Mas também vamos ver se tem fuligem respiratórias dentro de casos de incêndio, problemas às vezes a pessoa se afogou. Mas tem aqui também o principal, né? Como eu falei, do fumante. Então, não fumem, não só crianças, não fumem, ponto final. Agora a análise de outro órgão, que é o cérebro. O cérebro ele pode ter, como eu disse, né, efeitos cortes do cérebro, então ele pode ter uma noção melhor. Geralmente para ver entupimento de artérias, como o caso de AVC, endemas, tumores, aqui temos o cérebro sadio, né? Aqui temos o cérebro degenerado. Está com alguns problemas também. Agora a análise do fígado. O fígado também é outro que vocês que já viram imagens parecidas, né? Que é o fígado com outras doenças, né? O fígado e o rim são os principais órgãos que dá para identificar casos de envenenamento. Esse é o fígado sadio, esse aqui é o fígado, né, com coloração amarelada. Você vê que ele fica realmente todo poroso, assim. Geralmente os principais casos aqui são a cirrose, né, problema do fígado com bebida. Então, além de não fumar, não beba. Temos aqui os rins também, que são os rins saudáveis. Aqui temos exemplos do rim que está envenenado, né? Geralmente o rim também fica bem pálido e necrosado, como são casos de envenenamento. Outra coisa que é importante analisar, né, são casos de pedras no rim. Então, geralmente, não é aquilo que você abre, né, que tem as pedrinhas para serem analisadas. E o último aqui, que é o estômago e intestino, que também dá para ver outras causas da morte, né, se realmente foi envenenamento, o que a pessoa ingeriu. As imagens são até meio fortes, porque o intestino, como vocês sabem, né, o sistema fecal, então ele geralmente fica bem feio mesmo. Aqui temos ele sadio, aqui temos ele dissecado, né, e aqui temos ele no pior estado. Acho que essa é a imagem mais forte que tem no slide. E como é feito um teste toxicológico? Bem, basicamente o teste toxicológico
Como explicado, ele pega uma amostra do paciente, seja dos órgãos ou em casos mais superficiais do sangue mesmo, e é analisado se tem alguma irregularidade. Geralmente são feitas muitas comparações, né? Comparações com pessoas do mesmo tipo sanguíneo sadias, né? Com pessoas, no caso, com algum desses problemas. Como eu expliquei, pode ser intoxicações por diversos tipos possíveis. É muito importante também, pois ele auxilia na reconstrução dos acontecimentos. Às vezes, voltando no assunto que eu falei do coração antes, do contexto, pessoas que foram, por exemplo, numa situação de morte fria, a pessoa tomou um tiro pela cabeça porque não sabia de nada. Isso aí é um caso de que foi realmente uma morte preparada, mas quando mostra que as artérias estão muito como que é mesmo? Dilatadas, pode ser um caso de que a pessoa estava em uma situação de perigo, então dá para, como foi explicado, ajudar no contexto da morte. Bem, a morte sob o olhar da ciência. A ciência aborda a morte mais como um evento biológico previsível e irreversível, desvinculado de conotações metafísicas, espirituais, pois não tem uma evidência empírica sobre isso. A definição clínica moderna da morte é a interrupção irreversível e permanente das funções vitais essenciais, ou seja, a cessação das atividades do cérebro, a morte encefálica, do coração, cessação circulatória, e dos pulmões, cessação respiratória. A morte encefálica é hoje o padrão de excelência para a definição legal de morte em diversos países, por ser perda total e irreversível de todas as funções cerebrais. A ciência estuda a morte de forma estritamente física, focada nos mecanismos de falência orgânica e nas transformações pós-morte do corpo. Em relações a conceitos como alma, consciência ou espiritualidade após a morte, a ciência mantém a postura agnóstica. Atualmente, não há conceito científico sobre a existência de vida pós-morte, mas a ciência, como eu disse, se baseia em evidências empíricas e ainda não encontrou qualquer dado que possa provar ou medir a quantidade da consciência fora de um sistema biológico funcional. Sério. Assim, para a ciência, a morte representa o fim da existência do indivíduo como entidade biológica consciente. Olhando para a tela, só para não parecer que você está lendo tudo. A morte é uma visão filosófica. A filosofia não vê a morte só como um fato biológico, mas também como um conceito essencial para o entendimento da vida. Sócrates e Platão viam a morte como a separação da alma do corpo. Para Sócrates, a filosofia é a preparação para a morte. É um exercício para purificar a alma dos desejos corporais. Epicuro argumentava que a morte não é nada para a gente, considerando que enquanto a gente existe, a morte não está presente, e quando ela chega, a gente já não existe mais, então a gente não deve ter medo. O objetivo da vida é buscar o prazer tranquilo, chamado de ataraxia, e a ausência da dor. Os existencialistas, eles dizem que a consciência da nossa finitude é o que dá autenticidade à nossa existência. Ela nos força a fazer escolhas genuínas, porque o nosso tempo é limitado. E já os estoicos, eles falam que a morte é um processo natural, parte do plano do cosmos. A reflexão constante sobre a mortalidade, chamada de memento mori, era um exercício para valorizar o presente e cultivar serenidade e virtude a partir de algo que a gente não tem controle. É só isso? Temos aqui diferentes visões de diferentes religiões sobre como é a vida após a morte. Vamos lá. O conceito mais clássico, né, que nós, como brasileiros, né, ocidental, é o céu e o inferno. Tanto, geralmente o cristão, mas já vou explicar que tem algumas diferenças. Bem, o inferno cristão padrão é basicamente pessoas que realizaram atos bons, considerados por Deus, né, virtudes, vão para o céu na presença dele. É um paraíso, né, é um lugar bom, o melhor lugar que você pode imaginar. Já aqueles que realizaram atos ruins vão para o inferno. No inferno é totalmente oposto, é um lugar horrível para se estar. Também, principalmente os católicos, acreditam no purgatório. O que é o purgatório? É basicamente um lugar onde você pode ter uma reflexão, ter o seu último arrependimento. O inferno e o céu são infinitos, já o purgatório não. Mas pensa que infinito não significa que é pouco. Você provavelmente vai passar mais tempo, muito mais tempo no purgatório do que o tempo que você passou em vida. Mas lá é um tempo onde ele está mais próximo do inferno do que do céu, mas ainda assim você pode alcançar a sua redenção no purgatório. Também tem religiões parecidas, né, como o Islã. O
O Islã, o conceito de céu e inferno é muito parecido, só muda os nomes, né, porque são os nomes árabes, e no caso o céu islâmico é descrito como um jardim, enquanto no céu ele é algo mais abstrato, não se tem certeza. No Islã ele é um jardim onde as pessoas, lá eles têm mais prazeres. No céu é dito que o único prazer é simplesmente estar com Deus. Já no Islã não, lá tem bebidas, comidas fartas, fartura. Lá no céu o cristão, né, você não sente necessidade de comer. Já no Islã você não sente, mas quando você come é muito gostoso. Outro que é parecido, né, é o judaísmo, onde o inferno é temporário. O inferno você basicamente paga proporcionalmente pelos seus atos. Você fica lá o tanto que você não seguiu, né, o Talmud, o Torá o suficiente para você ficar essa espécie de inferno. Outro exemplo muito conhecido é o Sansara. O Sansara ele está presente no budismo e no hinduísmo. Basicamente eles dizem que a vida é um ciclo. A vida é um ciclo de ressurreição e reencarnação, tanto que, né, nos hindus ele tem o sistema de castas, que onde você nasceu é determinado com base na sua vida passada. Mas basicamente o Sansara ele é esse ciclo, né, como eu expliquei, de vida e morte, onde você acaba aqui nascendo, e tem um jeito de sair desse Sansara, né, que acho que muitos conhecem no budismo, que é atingindo o Nirvana. Quando você atinge o Nirvana, você consegue finalmente sair desse ciclo, você atinge uma iluminação espiritual. Então você finalmente pode encerrar esse ciclo e viver um pós-vida, né, iluminado. Sobre diferentes mitologias antigas, temos exemplos do Sheol, na mitologia grega, onde basicamente todas as almas, sem exceção se é uma pessoa ruim, boa, você vai para o Sheol na presença de Hades, onde você pega aquela travessia com aquele barquinho, né, você dá as moedinhas pro barqueiro, e lá você basicamente fica sobre o domínio do poço das almas de Hades. Lá não existe muita, como eu posso dizer, muitas virtudes e coisas ruins que você pode fazer. O que é diferente, como na imagem aqui, ó, de Valhalla. Bem, basicamente na mitologia nórdica, né, Odin, Thor, Loki, Freya, basicamente existem 3 tipos principais de pós-vida, né? Temos Helheim, que é basicamente a mesma coisa que a gente conhece como inferno. A diferença é que na Bíblia, né, como eles eram povos do Oriente, eles sentiam muito mais o calor. Então para eles o calor era um problema. Então por isso que tradição, né, judaico-cristã, islâmica, religiões abraâmicas, é dito como a pior tortura possível é o calor, porque eles estavam habituados com o calor. Já para os nórdicos é diferente. O inferno deles é um inferno congelante, é um inferno frio, pois, né, eles conheciam o frio, eles sabiam que o frio era uma coisa boa, diferente do calor. Para eles calor era 10 graus. E basicamente esse é o inferno deles, né? Mas tem o céu, 2 tipos de céus principais. Eu não lembro agora o nome, mas são os jardins de Freia, onde basicamente, geralmente mulheres que tiveram vidas boas, tiveram virtudes, principalmente uma coisa interessante, tocar instrumentos, é uma grande virtude para os nórdicos. Tocar instrumentos pode te garantir o céu. E a Valhalla, né? Valhalla acho que é mais conhecido, é basicamente o salão de Odin, onde, não só o salão, né? Mas onde basicamente todos os guerreiros e pessoas que tiveram mortes honrosas vão. Pessoas que tocaram instrumentos, então eram bons nas colheitas. Se fosse bom em alguma coisa, era suficiente para você ir para o campo de Freia. Ou se você morreu em batalha, era um ótimo guerreiro, você vai para Valhalla. E se você não foi nenhuma dessas coisas, ou seja, você não foi nada de bom na vida, você não foi bom na vida, você sofre em Helheim. Mas se você teve alguma virtude, dependendo, ou você vai para Valhalla ou para os campos de Freia. Mas não, sei lá, que eu explicar pra mim, seria dele ontem, ele falou, você não poderia superar que ninguém eu fiz. Superando. Ou superar. Então, tipo, o Eric dá um chutão na cabeça do Marcos e tipo, o Marcos nem a bala, assim. Melhor, o Davi falou, tipo assim, não, a morte não é o final, Marcos. Não, a morte é o final, eu vou superar ela. Olha a imortalidade da pessoa aqui. Tá gravando? Tá, é claro que gravou, cara. Isso aí depois vai pros melhores momentos. Oi pessoal, agora eu vou falar pra vocês um pouco de como lidar. Para de... Marcos, você não consegue achar o meio termo entre muito triste e muito feliz? A morte! Oi pessoal, agora eu vou falar um pouco. Não, isso claramente não é sério, Marcos. Tipo, ninguém fala assim de verdade.
Depois você dubla, né? Oi pessoal, agora eu vou falar um pouco das diferentes visões de como lidar com a morte. A morte é algo muito temido, tanto para quem está prestes a morrer, quanto alguém que vê, por exemplo, uma pessoa próxima perto a morrer. Mas tem vários jeitos da gente encontrar um jeito de lidar com isso. Um exemplo muito bom é do filme Viva a Vida é uma Festa, onde mostra que é sim doloroso a morte de alguém, mas às vezes, em vez de tentarmos esquecermos da pessoa para não sofrermos com a morte dela, nós temos que lembrar dela, pois talvez no lugar que ela esteja, ela se sinta feliz de ser lembrada, ela sinta que ela realmente existiu, porque a nossa existência, às vezes, se a pessoa não é lembrada, a existência da pessoa depois de um tempo acaba. Por exemplo, o pessoal na pré-história, todos eles praticamente não existiram. Você não vai saber o nome, você não vai saber as características dele. Então, guardem as pessoas que vocês amaram até o fim das suas vidas e tentem passar elas para a próxima geração. Agora, eu vou falar sobre outros tipos de jeito de lidar com a morte. Um muito conhecido é o do cristianismo, do céu e do inferno, porque a gente pode pensar que, afinal das contas, depois da pessoa morrer, ela vai estar num lugar melhor. Ela vai estar num lugar que realmente ela vai se sentir bem. Porque, que nem diria certas pessoas, a glória momentânea é algo muito bom, reconhecimento, status, mas a glória eterna, o amor de Deus, é algo muito maior do que isso. Outro jeito também que podemos atribuir é o do budismo e do hinduísmo, chamado samsara, que é o ciclo da vida. Então, quando você é adepto a essas religiões, você entende que a morte é apenas um ciclo, que nem o ciclo da natureza. Realmente, a pessoa pode morrer, mas em breve ela voltará de outro jeito, de outro modo, sendo uma outra pessoa, mas ainda assim ela vai continuar vivendo. Só uma observação, então o Xandão é imortal em nossos corações, porque nunca iremos esquecer dele. Verdade. Então o que você... é que eu queria falar nisso no meu, eu esqueci, que eu ia falar também que talvez ser imortal é ser lembrado. Mas eu esqueci totalmente isso que você falou, então eu não quero ter que gravar de novo. Agora eu vou falar, continuando nesse tema. Vocês não concordam que talvez, ou não talvez, o significado da vida, e não só da morte, seja evitar ela? Porque se você for pensar quantos métodos as pessoas tentam procurar somente para não atingir a morte, muitas pessoas dizem que o sentido da vida é a finitude dela. Mas será que o sentido da vida da pessoa seja buscar a infinitude dela? É isso que muitas obras ficcionais, pessoas da vida real tentam procurar, a imortalidade. A humanidade, talvez seja isso que ela sempre procurou. Ela procurou desde quando éramos coletores, o nosso objetivo era conseguir sobreviver, era conseguir perpetuar a espécie. Talvez seja isso que sempre busque a gente continuar vivo, não parar de viver. Quantas vezes você já não pensou que você tem medo da morte? Quantas incertezas você já sofreu na vida por causa da morte? Eu sei que você porta a sua religião, mas quantas vezes você já não questionou ela? Quantas vezes você já não teve medo? Quantas vezes você já não hesitou em fazer alguma coisa por medo de morrer? Talvez seja isso que move o ser humano, a vida e a morte. Como os exemplos aqui, né? Pessoas muito, durante a Idade Média, procuravam com a alquimia, a magia. Tem essa obra aqui, Fullmetal Alchemist, onde basicamente os irmãos tentam renascer a própria mãe e eles não obtêm êxito. E depois eles só estão tentando procurar a pedra filosofal para tentar reparar os próprios erros do passado. Mas muitas pessoas querem a pedra filosofal para cometer o mesmo erro deles. Isso entra numa discussão muito ampla sobre realmente a tentativa da imortalidade. Será que a ciência, a algum nível, vai conseguir alcançar a imortalidade? O conceito de morte é a falência total dos órgãos de maneira irreversível. Mas vamos supor, antes você podia reverter algumas coisas. Coma. Você acha que quando uma pessoa chegava em coma, na idade pré-histórica, você acha que tinha volta? As pessoas pensavam que ela morreu. Ali a gente enterrava. E conforme um pouco a gente vai conseguindo reverter esses casos. Será que em algum momento a gente vai conseguir reverter todos? E se a gente conseguir, a vida ainda vai ter o sentido? Se a gente chegar nessa estaca, não vai ter mais o que fazer. Se não tem como morrer, simplesmente acabou. Talvez o sentido da vida seja evitar a morte, mas se a gente conseguir evitar a morte, ela vai perder o sentido dela. Então é isso, obrigado pela atenção. Agora eu vou falar sobre as evidências digitais.
As evidências digitais é basicamente as evidências digitais. Cidade de Bay Harbor. Ele mora na cidade de Bay Harbor. Eu acho que fica 8 temporadas falando que ele mora em Miami. Bay Harbor é tipo... Bay Harbor é a Baía de Harbor. Harbor é uma ilha. Sim, eu pesquisei isso depois. Não, ele mora em Miami, mas não significa que ele não mora na cidade. Cara, eu acho que depois essa... Miami não é estado? Começa aí. Você tá fazendo... Ah, vai ser bom. Porque senão eu vou estar gravando você de cima, daí você vai ficar muito mogado, tá? Eu vou gravar... Não, eu acho que o meu melhor ângulo é de cima, tô falando muito sério. Por isso que eu gosto de mulheres altas, brincadeira. Marcos, pode ser então. Não gosto de mulheres altas. Brincadeira, eu gosto de mulher. Porra, tem que cortar tudo isso depois. Bom dia, boa tarde, boa noite. Corpos são conservados em temperaturas, geralmente em nitrogênio líquido, a menos 196 graus Celsius. Essa risadinha sua aí, né? Nossa, foi muito grande. Cara, porque... Mano, quando você falou geralmente, parecia que... Sim, ele falou, uma hora ele falou muito com sotaque assim, é que geralmente... Meu nome é Marcos Vinícius, tenho 15 anos e hoje eu vou contar a minha experiência de como superar a morte. Não, porque tipo assim, porque eu pensei que podia ser sério, eu ia dar uma risadona, mas tipo, vai que você realmente superou a morte, daí tipo, superou a morte. Ok, galera, agora a gente vai dar conservação de um corpo. Mas por quê? A conservação de um corpo, ela não é minha parte, ela é a parte do Eric. Então agora ele vai apresentar. Então, vamos lá, galera! Pode ir. Opa, galera, agora eu vou falar. Opa, galera, toda hora isso aí, meu. Para com esse negócio aí. Opa, pessoal, agora eu vou... A impressão era as impressões digitais. A segunda impressão agora vai ser o DNA. DNA? Não tá escrito que é DNA aqui, galera. Isso que eu vou deixar, foda-se. Não, tô... Não pode deixar mais, porque o cara ficou bravo. O DNA. Que a primeira opção foi uma coisa, mas a segunda opção é o DNA. Tá, vou parar de resenhar. Acabou a resenha.